Pessoal, então vamos iniciar então? Vamos orar? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais um dia estar aqui e aprender mais sobre a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a entender, nos ajude, Pai, a ensinar e nos ajude, Pai, a acolher o que há de bom na Tua palavra. Seja conosco, com cada um que está aqui, aqueles que estão a caminho, que o Senhor também os abençoe e os traga em paz, aqueles que não poderão estar conosco, que o Senhor os abençoe, aqueles que estão fazendo pelo método online, Pai, que o Senhor também os abençoe, e que em tudo o seu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre, da sequência Romanos, né? Na aula passada, nós ficamos agarrados só na introdução. Eu tento às vezes, mas de vez em quando é complicado. Eu vou só relembrar só um negócio aqui da última aula, que é os motivos pelo qual Paulo ele escreve essa carta, né, para a igreja de Roma. Deixa eu ver aqui, onde está isso. Está aqui, quer ver? Ele fala de alguns motivos, né? Então, eu só quero lembrar. Eu vou falar alguns motivos pelo qual essa carta foi escrita, só para a gente... Quem não estava na primeira aula? Você não estava na primeira de Romano, não, Divaldo? Então, fechou. E lembrando que a aula de terça, de segunda, eu não tive tempo de colocar ela ainda, mas amanhã, em nome de Jesus, vou pôr as duas. A de segunda e a de hoje. Então, um dos motivos é pedir oração da igreja em seu favor, né? A gente viu isso em Romanos, capítulo 15. Paulo, ele fala que ele queria, capítulo 15, versículos 30 e 31, ele fala que queria a oração da igreja, né? Outro motivo ele demonstrava o desejo de visitar Roma. Então, esse era um motivo pelo qual ele desejou visitar Roma. Inclusive, a gente falou que dentro disso, Deus fez algo top. Porque Deus, ele não como se diz, ele não faz nada sem estar no planejamento dele, né? Então, assim, como Paulo, ele ansiava muito visitar os cristãos que estavam ali em Roma, e ele não conseguiu ir, ele faz a carta e envia a carta. Provavelmente, se ele tivesse ido a Roma, nós não teríamos a carta à igreja que estava em Roma, né? Então, ele tinha muito desejo de visitar a igreja. Outro motivo, ele queria compartilhar algo com a igreja de Roma, algum dom espiritual. Ele fala isso, eu queria compartilhar entre vocês algum dom espiritual. Esse é um motivo também pelo qual ele escreve essa carta. Outra coisa, ele queria ser enviado pela igreja de Roma para a Espanha, porque Paulo, vocês lembram que Paulo estava arrecadando um dinheiro, porque assim, na época do imperador Cláudio, acho que é Cláudio mesmo, ele tomou as posses dos judeus que moravam em Roma. Esses caras foram expulsos de Roma, foram expulsos sem nada, e agora essa galera está voltando. Só que essa galera está voltando precisando de ajuda. Então, Paulo ele levanta uma oferta para levar para os pobres da Judéia, tá? E ele pegou dinheiro com a galera, arrecadou para poder levar lá. E nessa ida para lá, ele queria parar em Roma, queria, como eu disse, compartilhar alguma coisa em Roma, queria criar um relacionamento com a igreja de Roma, que a igreja de Roma patrocinasse ele depois para a viagem à Espanha. Ele queria isso, né? Então ele queria como ele era missionário, ele precisava disso, ele queria que a igreja de Roma o enviasse para a Espanha. Outra coisa, ele queria fazer uma exposição detalhada do evangelho para a igreja de Roma. Ele queria fazer uma exposição do evangelho para a igreja de Roma. Então, esses são alguns dos motivos pelo qual Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma. Tá? Então, hoje nós vamos entrar aqui propriamente na carta, né? Lembrando que a cidade de Roma, nessa época aqui, alguns historiadores falam que essa cidade ela tinha
em torno de 1.200.000 pessoas. Era uma metrópole gigantesca, ainda mais para aquela época, né, cara? Era gigante. E ela era uma cidade cosmopolita. O que é cosmopolita? É uma cidade igual Nova York, Estados Unidos aqui, né? Uma cidade que você tem gente de tudo que é lugar, né? São Paulo, você vai achar pessoal que não é só do Brasil. Talvez você vai achar um venezuelano lá hoje no Brasil, né? Um boliviano, esse pessoal argentino. Então aqui você vai encontrar, né? Aqui os Estados Unidos é como todo lugar você vai encontrar, mas nessa cidade brutona ainda mais, né? Então, e Roma também, cara, era tipo assim, era o centro do mundo, cidade riquíssima, onde tudo provinha dali, talvez as tendências da época vinham dali, né? Então, Paulo, ele vê essa oportunidade de estar em Roma, porque ele sabia que uma igreja foi plantada em Roma, e nós falamos na última aula, né, que a Bíblia não relata quem era o bispo de Roma. A Igreja Católica atribui a Pedro, mas a Bíblia não fala, e nós não atribuímos a Pedro, e ainda falamos de alguns motivos pelo qual não deveria ser Pedro. Não é que não deveria, que no caso não era Pedro, porque Paulo não cita Pedro aqui, né, quando ele vai fazer os agradecimentos. Paulo, ele fala que quer ir repartir alguma coisa com a igreja, e ainda, é como se ele fosse assim, vou pescar nesse aquário aí, entendeu? Aí se tivesse Pedro lá, ia ser um negócio meio antiético, né? Paulo querer ensinar a igreja que Pedro pastoreava. E na hora de mandar os abraços, ele não manda para Pedro ainda. Se Pedro estivesse lá, Paulo provavelmente tinha citado ele. Então, só para a gente lembrar. Então, Paulo, ele também, ele escreve essa carta, e a intenção dele é fazer assim, cara, os estudiosos, né, os estudiosos bíblicos, ele fala assim que essa carta ela não é uma carta comum. De fato, ela não é comum, né? Nenhuma carta de Paulo é comum, mas essa carta ela ainda tem uma peculiaridade diferente ainda, porque assim, pode falar, pastor? Não, não tem não. Tem assim, tem a igreja, o que nasceu dela, né? Tipo a igreja apostólica romana, né? Aquela linha ali ainda existe. A igreja católica seria isso. Não, não tipo assim, não tem essa linhagem do apóstolo Paulo, não tem essa. O que fala é o seguinte, porque ali nasceu a igreja católica apostólica romana, né? Então a igreja católica seria essa igreja hoje. Só que teve aqui há tantos anos atrás, 31 de outubro, teve a reforma protestante e o cristianismo hoje, a igreja cristã, evangélica, saiu de dentro da igreja católica. Então nós não seguimos a igreja católica apostólica romana, a gente não está dentro dessa linha mais, porque nós tivemos a reforma protestante, saímos dali, né? Sobre o quê? Não vi. Sobre o que é? Seria? Quem falou isso aí? Não, não vi esse vídeo, não. Ah, tá. Né, tipo assim, eu nem vou falar porque eu não vi. Então tem que ver o vídeo inteiro, né? O podcast inteiro para saber se ela quis dizer isso mesmo. Que a protestante veio? Não, isso aí é fato. A igreja protestante nasce na reforma. Mas por quê? A igreja, ela... o que acontece? A igreja ela foi instituída em Cristo, né? Cristo instituiu a igreja, Cristo é assunto ao céu, os discípulos dão essa sequência, em Atos nasce a igreja, né? No Pentecoste, aí fala que a igreja, Deus ia agregando as pessoas, e eles se reuniam nas casas, no primeiro dia da semana, inclusive, que era o domingo, né? Aí, ali começa a nascer a igreja. Aí começa a distinção dos ministérios. Você lembra em Atos capítulo 5, eu acho, ou 15. Nossa, 5 para 15, né? 10 de diferença. Acho que é 15. A instituição dos diáconos. Você lembra? Quando os apóstolos estão ali, eles falam assim, cara, a gente
não tem que tomar conta de oferta para a viúva. Nós temos que cuidar da igreja, vamos levantar homens cheios do Espírito Santo de Deus, tementes a palavra, eles vão cuidar das viúvas, né? Então ali é instituído a diaconia, né, os diáconos, e ali começa a igreja a tomar vida, né? Paulo agora ele começa a pregar, onde ele vai passando, ele vai abrindo a igreja, e Paulo agora ele escreve essas cartas que direcionam a doutrina da igreja. Ele ensina, ele escreve a Timóteo, e Timóteo fala como que o obreiro tem que se portar, o diácono, as coisas dentro da igreja, como que deve ser o culto. Aí ali nasce a igreja é essa. Só que nos primeiros séculos ali, os pais da igreja, aí depois entra ali o papado, aquele negócio todo, a igreja começa a se desvirtuar daquilo que foi instituído em Atos. E a igreja começa a ir numa direção contrária daquilo que era original. Até que chega a Reforma Protestante. Muito tempo depois, vem a Reforma Protestante. Então, na Reforma Protestante, a gente tem uma separação que a igreja, a reforma é tipo assim, ó, nós queremos voltar para a origem, como a igreja foi instituída lá em Atos. Ali, teoricamente, nasce a igreja protestante, né? O protestantismo nasce ali na Reforma Protestante, quando a gente se desvincula da igreja católica. Então, hoje, nós já estamos precisando quase que de um outro Martim Lutero, entendeu? Porque a igreja começa a desviar de novo. Só que a diferença é, hoje a igreja católica, ainda hoje, ela é muito poderosa. Você vê que a missa que é rezada lá no Vaticano, ela é rezada no mundo inteiro. Então, a visão da igreja católica é uma só, no mundo inteiro. No mundo inteiro, a visão e a doutrina deles é uma só. Eles seguem o Papa, entendeu? O Papa é mais que a Bíblia, infelizmente, para a igreja católica. A igreja protestante, não. Então, a gente pode falar assim, hoje a igreja está precisando de uma reforma? Sim, mas ainda tem os remanescentes dentro da igreja, né? Ainda tem igrejas verdadeiras. Naquela época, a igreja católica era a única, ela era a maioral, ela que determinava tudo. Então, por isso que teve essa ruptura bruta. Porque se tivesse outras igrejas, né, se ali já tivesse outras igrejas, não teria acontecido a reforma protestante. Porque o cara é só sair da católica e ia passar para outra, que ele gostava, é o que o pessoal faz hoje. Se você, num domingo aqui, pregar um pouquinho mais firme, assim, durante a semana, você recebe mensagem, pastor, estou indo para outra igreja. De vez em quando acontece ainda. Então, ela assim, como eu disse, eu tenho que assistir o podcast para ver se o que ela quis dizer era só que a igreja saiu de lá, ou se ela considera que a igreja é a mesma coisa. Aí ela está bem errada, entendeu? Porque hoje, assim, não é defesa de Isadora Pompeu e de ninguém. Hoje tem as maldades dos cortes, né, velho? Eles pegam um corte assim, e assim, talvez a pessoa não quis dizer aquilo e ficou parecendo que é aquilo. Mas não estranho também não, se vier, entendeu? Tem que ver o que foi falar. Que nem essa primeira vez que eu vi um vídeo do Ed René Kivides, ele falando assim, que a água que Jesus prometeu para a mulher samaritana era o sêmen dele. Ele falou assim, não, essa água é o sêmen dele. Eu falei, não, eu vi um corte, né? Falei, não, esse cara não ia falar isso. Ed René Kivides, um cara tão inteligente dele, não ia falar. Aí eu assistir a pregação inteira, 50 minutos de pregação, para ver, e ele quis dizer exatamente isso, que a água que Jesus estava oferecendo para a mulher era o sêmen dele, entendeu? Então, assim, o cara malucou de vez mesmo. Foi a primeira vez que eu vi, eu falei assim, esse cara endoidou a cabeça mesmo. Aí, daí para frente, ele só começou a cair, aí chegou até a ser expulso não é o sindicato, esqueci o nome, né? Dos pastores da Igreja Batista, da convenção. Ele foi expulso da convenção da Igreja Batista, para ele não levar o nome que eu faço parte disso. A igreja falou assim, você não faz parte mais, porque você é doido. Tipo isso. É doido não. Se ele fosse doido, estava bom. Ele é herege number one, filho, no Brasil. Ele e o Vitor Azevedo é uma briga feia, viu? Só que ele ainda é pior, porque ele é um cara muito experimentado, é um cara já rodado pra caramba. E o Vitor Azevedo, ele cita o Ed René Kivides, entendeu? Então, assim, ele é o
o aluno do que vides. As heresias maior vem do que vides. Aí o Vitor Azevedo só replica isso, coitado. Então, mas aí a gente vai ver isso aí, ô Divaldo. Vamos averiguar isso aí. Se for verdade, eu falo até na igreja no domingo. Ali ele não gosta, mas eu falo, né, amor? Ali ele fala, você não precisa ficar citando o nome dos outros. Eu falei, mas eu tenho que citar para o pessoal parar de ver. Ou o pessoal saber quem que é, né? Pra você ter ideia, agora, até por louvor na igreja, começou isso já tem um mês já, eu acredito, todos os louvores que os ministros estão cantando, primeiro eles passam para nós, para a gente aprovar, para depois vir para a igreja, porque está difícil, cara. Eles mandam para a pastora, para a apóstola Tamara e para mim, a gente aprova para depois ser liberado para tocar. De vez em quando precisa ter que mudar um ou outro ainda. O cara manda falar assim, não, esse louvor aí, a gente não pode cantar não. Ele é estranho nesse sentido, nesse quem canta também não representa em nada a noiva. Nós precisamos mudar, entendeu? Não vi também. Então hoje, aí nós vamos falar agora da carta de Paulo aos Romanos. Então nós vamos iniciar aqui, o esboço do capítulo 1, Paulo ele já faz a apresentação, a maior apresentação que ele fez nas cartas dele, a maior apresentação. Essa carta ela tem 3 coisas que a gente pode falar, é o maior, e isso é o maior, é a maior apresentação. A carta aos Romanos é a maior exposição bíblica que nós temos em um livro só na Bíblia, e na hora do agradecimento, é o maior agradecimento também que Paulo faz, capítulo 16, ele agradece uma porção de nomes, né? Então, Paulo ele começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito, de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui, ele já faz, de uma riqueza teológica muito grande, o que ele já fala aqui. Ele fala assim, tipo assim, na carne, ele é filho de Davi, né, mas ele é Deus. Então aqui ele já começa fazendo uma defesa, ele já fala que o evangelho é de Deus, ele já fala do Filho de Deus, ele fala que ele é comissionado por Deus, né? Tudo isso ele fala aqui no inicinho. Então aí ele vem no versículo 5, ele fala assim, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Então, tipo assim, ele já fala aqui que essa graça que o acolheu, que o tomou, ela é aberta para todos. Ele fala, né, que é assim, para todos, ela é para todos. Todos, ele fala, da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais somos também vós chamados para serdes de Jesus. Então ele está falando, porque o evangelho, a carta para a igreja de Roma, dentro da igreja de Roma havia 2 grupos de pessoas, que eram judeus e gentios. Então assim, porque era uma mistura, e de vez em quando acontecia um risco de tensão entre esses 2 grupos, e eles se acusavam mutuamente, vamos assim dizer. O gentio acusava o judeu e o judeu acusava o gentio. Então a gente vê isso, por exemplo, capítulo 2, nós não vamos pular para o 2 já não, tá gente? Eu só vou ir pegando alguns pontos aqui. Capítulo 2, versículo 1 e 2, olha o que Paulo já fala, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele fala assim, portanto és inexcusável quanto julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. Então ele já está falando aqui,
daquele que julga, porque ele sabia que dentro da igreja havia muito julgamento. Então ele está falando assim, ó, você que julga, você está julgando de algo que você faz, porque se você está julgando, você já estava... Aí ele começa a trabalhar dentro disso. Romanos 11, por exemplo, quando a gente for ler aqui, eu vou procurar ler a linguagem hoje, porque essa carta, Paulo, parece que ele também dedicou a usar as palavras mais difíceis na linguagem de hoje, que é bom. Quer ver, ó? Deixa eu deixar aqui Romanos, vou abrir aqui. Romanos capítulo 11, versículo 18. Olha o que Paulo fala, ó. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Então, Paulo, ele está falando aqui, ele deu um chega para lá nos gentios agora, porque os gentios, ele acusavam os judeus de serem pessoas que não seguiam aquilo que eles pregavam. Então, eles eram juízes, mas eles julgavam aquilo mesmo que eles faziam, aquilo que eles praticavam. Então, Paulo está falando com eles assim, ó, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. O que é isso? Nós vamos ver mais para frente em Romanos, que Paulo ele vai trazer Jesus na figura de o quê? De uma videira, né? E nós fomos enxertados na videira. Ele está trazendo que é o seguinte, a videira é Jesus, ele é a árvore. Como que se os galhos fosse Israel, Israel está na videira. Aí ele fala assim, só que alguns desses galhos, que é Israel, foram quebrados. E no lugar desses que foram quebrados, foram enxertados outros galhos. Ou seja, nós não estamos ou não estávamos na videira, fomos enxertados nela. Aí Paulo, ele tá falando isso com os gentios. Ele está falando assim, uai, vocês foram enxertados na videira, e agora vocês estão falando contra os galhos quebrados? Mas não são vocês que sustentam a videira. Quem sustenta a videira é a raiz da videira, é Cristo. Então, Paulo deu um chega para lá nos gentios. Aí no capítulo 10 de Romanos, versículo 12, ele fala o seguinte, ó. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus, ou seja, gentios. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Então, Paulo está falando para o judeu e para o gentio. Ó, não há distinção entre vocês. Sabe por quê, gente? O povo de Israel, nem vou falar aqui dentro do contexto de Roma, não. Mas o povo de Israel, ele era um povo exclusivista. Jesus era deles. Não Jesus, Deus. Deus é o Deus de Israel. Então, eles acostumaram com um Deus que trabalhou em favor deles todo o Antigo Testamento, e eles achavam que Deus era só deles e não podia ser repartido com ninguém. Inclusive, esse é o escândalo quando Jesus chega e fala assim, eu vim para os meus não aceitaram. E todos aqueles que aceitar, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando Jesus falava assim, e quando Jesus olhava e ele soltava aquelas parábolas que rebentava todo mundo, ele falava assim, tinha dois camaradas orando no templo, um fariseu e um cara gentil. O fariseu orava em voz alta, dizendo, eu dou dízimo, eu dou graças a Deus porque eu dou dízimo de tudo, porque eu oro tantas vezes ao dia, porque eu não sou como esse outro aqui. Aí ele falou assim, e o outro que não era fariseu, orava assim, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, batia a mão no peito, falava, eu sou pecador. Aí eles perguntavam para Jesus, qual a oração que foi ouvida? Quem é que foi para casa justificado? Não foi o fariseu. Porque o fariseu, ele só mostrava quem ele era. Eu sou isso, eu sou aquilo. E o cara falava assim, não, eu preciso de Jesus. Então, essas coisas escandalizavam o fariseu. Quando Jesus era distribuído com os outros, que escandalizava os fariseus. Então, aí quando a gente vê aqui em Romanos, Paulo falando para o judeu assim, cara, Cristo não é exclusividade de vocês. Por outro lado, ele fala, gentios, vocês não são os ramos originais, assim, vamos assim dizer. Vocês foram enxertados. Vocês não podem falar daqueles ramos que foram quebrados.
porque da mesma forma eles poderiam ser quebrados também, né? Então, Paulo está trazendo isso. E ele quis dizer também o seguinte, dentro da igreja, trazendo para o nosso contexto, dentro da igreja não é um lugar de disputa, né? Vou disputar porque eu quero derrubar o pastor Luciano, porque é eu que quero levar o nome nisso. Você lembra quando Paulo fala assim, encerrei a carreira, guardei a fé, né? Isso. Ele combati um bom combate. O que é um bom combate? É o combate que vale a pena ser combatido. Não é qualquer combate. Eu combati um bom combate. Tem combate que não precisa ser combatido. Dentro da igreja tem coisas que não precisam ser combatidas. Não estou falando do pecado. Eu não preciso combater outra pessoa dentro da igreja, né? A gente não tem que ter esse combate. Ele fala, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, tipo assim, e o que estava aguardando Paulo com isso? Então, Paulo está falando assim, dentro da igreja, velho, dentro da igreja não é um lugar que a gente precisa combater o nosso irmão. A gente combate dentro da igreja é o quê? Pecado. Mas mesmo assim, combatendo com a Bíblia, né? Então, em Romanos capítulo 1, voltando para o capítulo 1, aí Paulo vai falar sobre a justiça pela fé, tá? No capítulo 1. Ele vai falar sobre a fé dos romanos. Capítulo 18, aliás, capítulo 1, versículo 18, fala assim, ó, aliás, versículo 16, desculpa. Versículo 16, ele fala assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Inclusive, essa palavra aqui, ó, esse versículo 16 e 17, é o capítulo e versículo que desencadeou a reforma protestante. Olha para você ver o quão forte é isso aqui. Isso aqui, ó. Quando Lutero leu isso aqui, velho, ele virou algo dentro dele e deu o start para a reforma protestante. Olha para você ver. Aí, cara, Paulo já começa, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus primeiro para quem? Para o judeu. Por que primeiro para o judeu? É porque Cristo, ele veio para o seu povo, judeu. E Israel, uma coisa que a gente precisa entender, Israel não é o fim que Deus veio. Ou seja, ao fim de todas as coisas é salvar Israel? Não, Israel é o meio que Deus usou para vir. É o meio, é a nação que Deus usou. Pegou Israel, o Messias vai vir de dentro de Israel. Mas ele podia ter vindo de dentro dos Estados Unidos. Então, no caso, tipo assim, se Israel aceitasse todo mundo, Deus ia evangelizar o resto do mundo. Na verdade, essa função, originalmente, seria do povo de Israel. Eles que tinham que estar anunciando e pregando o evangelho. E como eles recusaram, isso veio para nós, entendeu? Judeus, do Apocalipse. E isso é o cumprimento daquela palavra que a gente falou, que eu acho que eu falei na última aula, sobre aquela parábola que Jesus fala, da vinha, que um homem, ele comprou uma vinha, arrendou para vir os trabalhadores e tal, os trabalhadores mataram os funcionários, matou o filho, aí depois o Senhor tomou a vinha deles e colocou outro povo lá que iria dar fruto, ou seja, nós fomos colocados no lugar deles e iríamos dar frutos, ou seja, nós, aquela função que originalmente era de Israel, passou para nós. É nós que deveríamos, então, espalhar o evangelho. Então, Israel não é o motivo por qual Jesus veio. Israel é o meio pelo qual Jesus veio. Deus usou Israel para que Jesus saísse de dentro de Israel. Deus não veio para salvar Israel, não foi assim. Então, não existia, é verdade, não existia. Aí no versículo 18 fala assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que é, Paulo ele usa aqui, impiedade e injustiça.
Ou impiedade e perversão. Alguma Bíblia está perversão aí? Impiedade e perversão? Tá. Então, o que é impiedade? Impiedade é pecado contra Deus. E perversão é pecado contra o próximo. Qual que é o cenário da degradação humana? Primeiro, você peca contra Deus. Aí você reflete na sua relação com o homem, a sua relação com Deus. Então, primeiro você se corrompeu na sua relação com Deus, depois você se corrompe na sua relação com o próximo. A gente vê isso, por exemplo, em Adão. Adão era um camarada que foi criado, e ele é tão top falar de Gênesis, que a gente poderia falar horas e horas e horas só de Gênesis. Mas isso é só o primeiro capítulo ali, primeiro, segundo, terceiro capítulo. Por exemplo, Adão e Eva, Deus plantou um jardim e colocou o homem lá. O homem não foi feito para o jardim, é o jardim que foi feito para o homem. Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem que havia criado. Então Deus plantou um jardim e colocou o homem. Nesse jardim, o homem, ele não teve que trabalhar, ele chegou para colher, ele só colhia. O homem não tinha que, ele cuidava da terra, mas esse cuidar ele não tinha que plantar e trabalhar. Isso veio depois da queda. Então, o homem, ele colheu coisas que ele não tinha plantado. Deus falou com ele assim, você vai comer de todas as árvores. Ele plantou alguma árvore? Não, já estava lá. Então Deus, ali é graça pura. No Antigo Testamento não tem graça, ali é graça. É favor imerecido. O homem estava colhendo aquilo que ele não tinha plantado. Então, aí quando o homem tem um declínio na sua relação com Deus, quando eles pecam, olha a sequência de caída. Na primeira desobediência, foi o quê? É o que a gente leu aqui, a impiedade. Impiedade é o quê? Pecado contra Deus. E a gente reflete no nosso relacionamento humano, o nosso relacionamento com Deus. O homem, ele caiu, desobedeceu, perdeu a comunhão com Deus. Depois que ele perde a comunhão com Deus, ele tem a primeira briga no seu relacionamento já, o relacionamento conjugal já tem a primeira crise. Por quê? Ele acusa, é a mulher que você me deu. Aí, da mulher que tu me deu, e ali acontece um racha, eles não separaram ali, mas aconteceu o primeiro problema entre os dois. Aí dali eles têm a primeira crise, como se diz assim, financeira, porque eles perdem a casa, eles perdem o lugar onde eles moravam. Então eles são expulsos do jardim. Aí quando você pensa assim, não tem o que acontece de pior, aí um filho mata o outro, primeiro homicídio. Então você vê que primeiro veio a impiedade, uma ruptura no relacionamento com Deus. Eles caem, pecam, problema conjugal, perdem a casa e um filho mata o outro. Você vê que o homem ele tem condição sempre de cair e ser piorando cada vez mais. Caríssimo. Foi comer o coco, né? Era comeu e tomou, né? Só o coco que come e toma. Teve um dia que alguém falou assim, porque quando fulano comeu a maçã, citou até a maçã, né? Mas é porque é modo de falar, a gente fala assim de maçã, é porque nas fotos, né? Tudo é uma maçã que eles estão segurando. Então, na nossa cabeça, até é uma maçã mesmo. Até a Disney foi uma maçã. Então, aí o homem ele se degrada, a degradação humana primeiro acontece a impiedade, pecado contra Deus, depois vem a perversão, pecado contra o homem. Então, não existe condição de eu estar bem com Deus e estar mal com meu irmão, ou estar mal com meu irmão e estar bem com Deus, é incompatível, porque um puxa o outro. Na verdade, tudo puxa do relacionamento com Deus. De acordo com o seu relacionamento com Deus, é que vem todo o resto. Você lembra provavelmente vocês conhecem, pessoas que quando não eram cristãs, eram terríveis. E depois que se relacionaram com Deus, a pessoa é outra. Eu tinha um amigo no trabalho, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas ele era um cara muito nervoso, xingava demais, e ele era muito fortão, grandão, e ele mexia com gangue, esses negócios todos, quando eu morava no Brasil, e a gente trabalhava junto. Vocês são de onde no Brasil, pastores? Rondônia.
Ó, de Valadares. Então, eu trabalhava na Uzi Minas, lá pertinho de Valadares. Aí, o cara que trabalhava comigo lá, eu sou de Patinga. Aí, esse camarada, ele já tinha batido até no pai, porque ele mexia com gangue, aquele negócio todo, foi preso, o pai foi tirar ele dentro da cadeia, foi dar uma lição de moral nele na frente do policial, ele deu um soco na cara do pai dele, na frente da polícia e tudo. Aí o policial pôs ele para dentro da cadeia de novo, porque ele bateu no pai dele. Aí esse cara converteu depois. O cara, quando você conversava com ele, se ele falasse o testemunho, você não acreditava que ele já tinha sido aquilo um dia. Mas é porque ele resolveu o problema, a relação dele com Deus, ele resolveu. Então, reflete a relação com o ser humano aquilo que é a relação com Deus. Então, a impiedade é o pecado contra Deus, perversão, pecado contra o próximo. Então, aí Paulo, ele continua ainda, falando aqui no versículo 18, ele fala assim, ó, manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça. Esse detém a verdade da injustiça, não dá para... Eu sou um cara que acompanha muito política, né? Eu acompanho muito política, do modo geral, acompanhando ali Brasil, Estados Unidos, China e os países ali pertinho do Brasil, ali, na Argentina, os nossos irmãos ali. Então, assim, é quase que difícil eu ler isso aqui, que detém a verdade em injustiça. Eu não lembrar de um STF da vida lá do Brasil, entendeu? O Superior Tribunal de Justiça. O que é detém a verdade pela injustiça? Eles não é que eles não sabem o que é verdade. O ser humano, ele não é inocente. Ele não sabe o que é verdade, coitadinho do ser humano. Ele sabe o que é verdade, mas ele sufoca a verdade porque a verdade machuca ele, a verdade acusa ele. Então ele tem que sufocar ela a ponto dela não aparecer e ele sobressair sobre a verdade. É tipo o que o STF faz hoje. Tipo assim, lá no Brasil, no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem uma vantagem. Para ser do STF aqui, todo mundo tem que ser juiz de carreira. No Brasil não tem. Pode ser eu lá e o cara me indicar lá e eu vou virar ministro do STF. Nunca vi nada, não sei nada, eu vou virar um juiz. Lá acontece. Aqui o cara tem que ser juiz de carreira. Aí, o que eles fazem? Eles pegam uma verdade e escondem ela como se ela não existisse. E eles vão prevalecendo sobre aquilo. Tipo um camarada, o Alexandre de Moraes lá, que ele acusa o cara, ele é o cara que acusou, ele é o cara que vai dar sentença, ele é o cara que vai julgar, tudo é ele. Não tem como o cara sair daquilo, entendeu? Por isso que tem que ser imparcial. Tipo assim, se eu estou julgando o meu pai, se eu vou julgar meu pai num crime, primeira coisa que eles vão fazer, Tiesto, nós vamos te tirar do caso, porque você vai agir com parcialidade, porque é seu pai, então nós vamos tirar, porque você tem que ser imparcial. E eu vou falar, cara, eu não posso julgar meu pai, eu não posso, eu quero sair fora. Mas ele não, ele é o cara que acusou, fez a denúncia, instaurou o inquérito, vai julgar, vai dar condenação, tudo o mesmo cara. Isso não existe em lugar nenhum do planeta, entendeu? Então, isso, quando a gente vê isso aqui, ó, homens, inclusive Romanos, a carta de Paulo aos Romanos já foi usada em faculdades no Reino Unido. Ela era usada em faculdades de direito para trabalhar justamente questão de direitos, né, para juízes, para advogados formandos. Ela foi usada muito tempo nos primeiros séculos nas faculdades no Reino Unido. Hoje não tem mais. Por isso que os caras estão meio peba hoje, entendeu? Se tivesse ainda, estava bom. Então, eles deturpam a verdade, porque a verdade mostra, a verdade traz a luz. A verdade traz a luz. E isso é em tudo, velho, em tudo. Qualquer coisa, quando você conhece a verdade, ela de fato, ela te liberta. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jesus é essa verdade que a Bíblia está falando. Mas a verdade, em todo sentido, ela te liberta, se você estiver preso na mentira. Entendeu? Porque eu posso estar pé da vida com Pedro, porque alguém me contou uma mentira. Então, o cara vai fazendo a caveira dele para mim. E eu vou falar assim, rapaz, eu vou pegar esse cara, eu vou matar ele, eu vou cortar o freio do carro dele para ele morrer aí, e fico louco. Aí o dia que eu sento com ele, ele fala assim, não, nunca falei isso. Não, isso não é verdade. Vamos resolver. Quem falou isso? Vou resolver. Aí aquilo ali, tira aquela escama que estava te cegando, o ódio estava tão grande, faz assim, ó, por quê? A verdade chegou. Aí você fala assim, não tem isso, não existiu isso, isso foi construído. Então,
o cara é gente boa. Eu vou contar um fato que aconteceu lá na nossa igreja. Esse cara até faleceu já, esse colega nosso. Eu, assim, esse camarada, a primeira vez que eu vi ele, assim, eu era da Assembleia de Deus, e ele era de uma outra Assembleia de Deus, do bairro vizinho, assim. Mas na primeira vez que eu vi ele, já não bateu. Tipo assim, o santo não bateu, aquele negócio, né? E, assim, normalmente, eu nunca erro com esse negócio, porque isso acontece até hoje, não é o santo que não bateu, né? Alguma coisa, o Espírito Santo morre, sei lá. Mas costuma bater assim, e você ter o pé atrás com alguma coisa, precisa resolver alguma coisa. Mas esse cara, eu tinha esse negócio, ele foi o único que eu errei, foi esse, né? Muito tempo atrás. Aí, rapaz, eu não gostava dele, porque ele ficava muito vidrado assim, ó, sabe? E eu olhava muito para a Lília, às vezes, sabe? Aí, rapaz, eu saí da Assembleia de Deus e fui para a Igreja Batista. E esse cara varou lá na Igreja Batista depois e começou a ser, ele era da igreja também, da mesma igreja. Aí o resumo, eu era o líder dele lá no Ministério de Louvor, porque ele tocava guitarra. Rapaz, aí depois que esse cara estava andando com a gente, perto da gente, que eu fui conhecer ele, o coração tão grande que ele era, e sabe por que ele olhava assim o tempo todo? Ele tinha um problema nas vistas, a vista dele era torta. Ele olhava, ele está conversando com você aqui, ó, ele olhava para você, ele não chegava a secar olho, mas o olho dele, ele não te olhava certinho. Tipo, uma esquinada assim, sabe? Eu estou conversando com o Pedro aqui, mas estou olhando para o pastor, tipo assim, sabe? Aí ele era desse jeito, e eu achava que ele estava olhando, era a Lília, sabe? E só depois que esse cara estava com nós, perto, esse cara faleceu hoje, ele tinha um problema de diabetes, e ele faleceu. Ele ia muito lá em casa, né, amor? Depois, ele de vez em quando, o nome dele era Edson, Edinho, nós chamávamos ele. De vez em quando eu estava lá na cozinha de casa, passava, via na janela, o Edinho sentado lá na porta, aí eu gritava, Edinho, entra aí, Edinho. Aí ele entrava lá para dentro de casa. Depois nós viramos amigos. Mas e eu pensava que ele estava olhando, mas era o olho dele, entendeu? Que era torto. E ele era boa pessoa. Mas a verdade, quando veio à tona, acabou tudo aquilo, aquela raiva, aquela cisma, acabou. A verdade liberta. E eu fui liberto ali na verdade, né? Então, aí, Paulo ele vai falar agora, versículo 20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, nossa, deixa eu colocar minha Bíblia pertinho de mim aqui, estou virando aqui, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. O que está falando na versão de vocês aí, o versículo 20? Indesculpáveis? Aí sim, está vendo aí? Essa tradução aqui da palavra-chave, ela é bem bruta. Indesculpáveis. No versículo 20. Que não tem desculpa, né? E aqui o meu está percebidos, as coisas, indesculpáveis. Aqui está indesculpáveis também. E aqui está inexcusáveis na minha Bíblia, aqui na palavra-chave. Então, aí no capítulo 1, nós já vamos pular para o 2, mas o 1, Paulo está trazendo algo sobre a depravação dos gentios e dos gentios e também dos judeus. Paulo está falando sobre isso. Ele está falando aqui da idolatria. Aí no versículo 18 até o 32, ele vai falando alguma coisa sobre depravação. Ele vai falar sobre o juízo de Deus, a glória de Deus, verdade de Deus. E ele vai falar sobre odiadores de Deus, pessoas que odeiam a Deus. Ele vai falar disso também. Fala no versículo 26, por exemplo. Ele fala assim, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui ele está falando até de relação sexual. E ele está falando, quando ele fala assim, e Deus os abandonou às paixões infames, o pior pecado, aliás, o pior castigo para o homem é ele ser abandonado a si mesmo, porque o homem, ele é depravado. Quando o homem cai no jardim, a herança que nós temos desse, como a gente chama de pecado original, nós somos depravados de natureza. Se a gente não tiver, a gente vê as maluquices, as maldades que o homem faz, velho.
O homem é muito mal mesmo. Isso, cara, é quando o cara entrega a si mesmo. Isso aí é o que o homem, de fato, ele tem condição de fazer. O homem é terrível sem Deus. Então, aí no capítulo 2, vem falando assim, ó, a impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Meu Deus, já é 8h25 já. Olha pra você ver, nós começamos agora, já tem 1 hora. Aí, tem que sair correndo aqui que eu tenho que falar pelo menos até o capítulo 8. Aí no capítulo 2, fala assim, ó, versículo 1. Portanto, é indesculpável quando julga, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que tu julgas o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é seguro, aliás, é segundo a verdade, sobre os tais coisas fazem. Então, é tipo assim, ele tá acusando assim, se você julga, você já é errado, porque você não tem condição de fazer um julgamento sóbrio. Ele vai trazer aqui o seguinte, é aquele camarada, que é o hipócrita, né, o camarada ou a camarada, né, hipócrita. Eu nunca, porque infelizmente, é a realidade, nós julgamos as pessoas, conforme a nossa mente. Sabe aquilo, às vezes a gente pensa algo mal de uma pessoa, eu acho que fulano está fazendo isso, porque dentro da sua cabeça você já construiu isso, entendeu? É o que você pensou, pode ser que ele esteja fazendo de fato, mas a construção que você fez, sem saber, já mostra o seu caráter, né? O nosso caráter. E aí a gente, às vezes, o pecado mais terrível dentro da igreja, o adultério. Não é o maior pecado, não é o menor, é o mais terrível para a igreja, né? O cara adulterou. Esse aí vai para o inferno, porque ele adulterou. Agora, quem rouba, quem fala mentira, quem fala mal do próximo, isso aí está tudo na Bíblia também, mas ninguém fala, só de quem adulterou que é o problema. Aí, o cara fala assim, a fulana adulterou. Aí você pensa, eu nunca deitei na cama com outra mulher. Nunca deitou na cama, mas na sua cabeça você já teve 10 mulheres diferentes na cabeça. E a Bíblia fala o que disso? Né? Jesus fala assim, se você pensar, você já adulterou. Na cabeça o cara tem um bordel na cabeça, de tão lixo que é o pensamento. Mas ele é capaz de olhar para alguém com o olho torto, um cara que cometeu isso, e que ele sabe, fulano, adúltero. Mas na cabeça dele, ele já tem um bordel dentro da cabeça dele. Então, o ser humano, nós somos assim. A gente julga, a gente gosta de julgar e bater o martelo, esquecendo de tudo aquilo que a gente faz. Paulo ele vai falar, nós vamos ver isso em Corinto. Ele vai falar assim, nem que se a minha mente, né, me declarar justo, ainda assim eu sei que eu não sou justo. Porque é Deus que sabe. Porque ele está falando o seguinte assim, talvez eu vou dormir bem pensando assim, não, eu sou justo, a minha mente está falando comigo. Só que eu sei que quem que decide isso mesmo é Deus, porque a minha mente pode me enganar, entendeu? Porque a regra do Hitler era o que mesmo? Hitler, ele era, não era o comunismo, era outra coisa, gente. Não, Hitler era o alemão, né? O cara, era o movimento que ele, não era fascismo, não, comunismo também não é fascismo nem comunismo, não é da ditadura também não, esqueci o nome agora, menino, olha pra você ver, não é socialismo não, é um trem mais pesado, é pior que o comunismo, né? Que a gente não pode nem falar, nazismo, é isso aí, o nazismo, sumiu aqui a palavra, é o nazismo, pastor, isso aí. A suástica, né? Então, o nazismo, o que ele pregava era isso, conte uma mentira 1000 vezes e ela vai se tornar verdade. Era essa a tática deles, contar a mesma mentira repetidas vezes, até um momento que até quem está contando a mentira acredita que ela é verdade. E a pessoa que ouviu tantas vezes fala assim, não é possível que alguém repita tantas vezes, isso for mentira. O cara fala assim, não é verdade isso. Então, conte uma mentira 1000 vezes, que ela se tornará verdade. Essa era uma regra que deu certo para eles. Então, tanto deu certo, que estava lá a população entregando judeu para ser morto, velho.
entregando judeu da casa do vizinho, via judeu, passava, pegava o judeu na rua e entregava só para o cara ser morto. Por quê? Ele colocou na cabeça do povo que o judeu tinha que ser exterminado. Então, o holocausto foi verdade. Milhões e milhões de judeus foram mortos. Então, aí, porque aí Paulo ele fala, né? Na minha mente, talvez a minha mente me diz que eu sou justo, mas é só Deus que tem esse poder de me mostrar a justiça. Porque eu não posso depender da minha mente. Só que a mente, ainda assim, ela é um juiz supremo que está dentro da cabeça da gente. Porque é na hora que a gente deita, né? Porque é o seguinte, voltando Paulo, sem eu citar o que Paulo falou, nós temos dentro da gente um juiz supremo, que é a nossa consciência. Na hora que a gente bate a cabeça no travesseiro, né? E que a gente começa a tomar as decisões. Eu, por exemplo, assim, às vezes eu tomo muita decisão, eu às vezes sou estourado, não difícil, só o pastor Luciano que viu um dia eu estourado, só o pastor Luciano esses dias aí. Mas dificilmente, né? Dificilmente sou estourado assim. Mas aí lá em casa, a Lília que dá uma podada, né? A Lília, ela fala assim, e ela não fala na hora que eu estou irritado, ela é sábia. Espera eu acalmar, dá a cepada depois. Aí na hora que eu estou deitado, às vezes, eu começo a matutar, rapaz. Eu falei, rapaz, a Lília está certo mesmo. E aquela consciência vai me mostrando, ó, você errou ali, errou. A consciência nossa vai acusando. E Paulo fala assim, ainda que a minha consciência, ela mostre para mim que eu sou justo, eu não confio nela, porque eu não sou. Paulo está falando isso. A consciência é nossa. Se ela mostrar que ele é justo, você fala assim, eu ainda não confio, porque eu não sou justo. Talvez a minha consciência está me enganando. Tipo isso, né? Então, Paulo aqui em Romanos, ele está falando, ó, vocês são indesculpáveis quando vocês julgam, porque o homem, quem quer que seja, quando condena a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu julgas daquilo que tu mesmo faz. Ou seja, você está acusando alguém daquilo que você faz. Essa era outra tática do nazismo. Acuse-os do que você faz. Coloque sobre ele aquilo que você tem vontade de fazer. Acusa que é eles. Então, é uma guerra. Hoje, por exemplo, o Brasil é isso. O 7 de setembro foi lindo, rapaz. Lindo lá no Brasil. Eu de coração, que eu emocionei vendo a galera orando em cima da bandeira do Brasil. Eu nunca vi aquilo, entendeu? Um monte de gente orando, cara. E quando eles oraram o Pai Nosso, e desamera se ali a galera depois ia voltar para suas vidas e fizesse o que fosse, mas naquele momento eles pararam e renderam graça. E no momento que eles ajoelharam, cara, pastores, líderes religiosos, pessoas chorando em cima da bandeira, orando, clamando pelo Brasil. Isso, cara, foi lindo. Foi lindo. Aí, eu até perdi o que eu ia falar, né? Lembrei. Você tem que acusar eles daquilo que você quer fazer. Aí, o que a esquerda fala? Isso é um atentado contra a democracia. Não é atentado. O atentado é o que eles fazem. Entendeu? Aí o pessoal até brinca assim, nossa, era mesmo, estava um perigo lá, uns meninos pequenininhos no colo, e as mães, as vó, a família inteira, estava perigoso mesmo, eles estavam tudo armado com a bandeira do Brasil na mão. Tipo assim, não era, aquilo ali era uma festa, foi muito lindo, mas aí você tem que acusar daquilo que você quer fazer. Então isso é a nossa mente, isso é o homem faz isso. Aí, nós então, Paulo está falando o seguinte, nós não temos condição de julgar ninguém de maneira sóbria, por quê? Nós necessitamos ser julgados. Nós somos pecadores. Paulo está falando isso. Aí, Paulo vai falar do versículo 17 até o versículo 23, ele fala algo forte, ó. Vou voltar aqui no versículo 11, ó. Versículo 11, Paulo está falando assim, 2:11. Porque para Deus não existe acepção de pessoas. É aquilo que a gente fala às vezes, para Deus Deus não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe o branco, o negro, o preto, o pardo, o índio, não. É quem se render a ele, está dentro. É assim que funciona. É aquele que se render ao Senhor e reconhecer a grandeza dele. Versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei.
Ou seja, mesmo que, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, o cara lá, existe uma lei. Eles podem roubar a sua casa, mas lá na favela, se você roubar, você vai ser morto. Ou seja, eles criaram uma lei lá deles, né? Aí você não pode, lá, tipo assim, o cara, ele passa um telefone sem fio para todo mundo sobre alguém que roubou, alguém que está fazendo alguma coisa na comunidade. Se um cara deu uns tapas na namorada, é perigoso esse cara amanhecer no outro dia morto. Coisas que deveriam funcionar na lei natural, fora do morro, lá no morro funciona. E os caras falam, se quer roubar, rouba lá embaixo, lá dos outros, não rouba nossa aqui não. Então eles fizeram uma lei para eles. Mas aí Paulo está trazendo o seguinte assim, até aqueles que são gentios, não creem na lei do Senhor, não creem no Deus que instituiu a lei. Eles vivem uma lei, é porque eles são a própria lei deles. Paulo está falando assim, tem uma lei para cumprir, todo mundo tem uma lei, né? Mas tem que ver quem que criou essa lei. Então Paulo está colocando todo mundo num balaio só. Ele está falando assim, gente, nós somos tudo igual diante de Deus, é isso que ele está querendo trazer. Aí no versículo 17... versículo 17, isso aqui eu preciso ler até na linguagem de hoje, ó. Versículo 17 até o versículo 23. Ele fala o seguinte, ó. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina aos outros, por que não é que você ensina a si mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Então, Paulo está falando assim para os judeus assim, beleza, vocês são os judeus então, que anda na lei do Senhor, o que fala dos ídolos, aí ele começa a dar essa cepada, começa a dar, e ele bate forte, eu sei que fala que não pode adulterar, na lei do Senhor que você segue, mas você adultera, é o que a gente faz da igreja, que às vezes a gente fala, né, irmão, a gente tem que amar o próximo, mas a gente não ama, entendeu? Eu lembro uma vez que, ele em casa, assim, o termômetro é a minha esposa, né, ela que dá as podadinhas assim, né. Um dia, eu comentando um negócio com ela, eu falei, fulano de tal, amor, eu desisti de fulano de tal, já tentei ajudar sim, pessoa da igreja, né, os pastores só reclamam de coisa de igreja, dentro de casa, né, não pode reclamar com os outros, reclama com a minha esposa, né. Aí, falei, amor, não desisti, porque já fiz assim, e tal, desisti, eu não vou fazer mais nada, acabou. Ela não falou nada na hora, né, ficou caladinho. Aí, no outro dia, no outro momento, eu falei, você vê, fulano falou que abandonou a fulana, eu fui falar a mesma coisa que eu tinha falado, mas eu fui falar dos outros, né, falei, não, o pessoal está fazendo assim, amor, não pode deixar o cara de lado assim. Ela, não foi isso que você falou comigo outro dia aqui, que você fez com fulano? Aí eu falei assim, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo. Aí, tipo assim, eu acho que ela só guardou para falar assim, na hora certa eu vou dar uma cepadinha nele aqui, né? Eu falei, foi mesmo. Eu tentei na hora, não, mas é diferente. Não, é diferente, não é a mesma coisa. Isso aí é a mesma coisa, só mudou o nome do caboclo. A mesma coisa que ele está fazendo, você fez. Então, se ele está errado, você também está. Eu falei, então nós dois estamos errados. Então, aí aqui, Paulo está dando essa cepada. Ele fala isso para os judeus moralistas, aqueles caras que eram santarrão, os caras que se julgavam acima da média, entendeu? A galera que estava na nata, né? Então, aí agora, ele vem falar da circuncisão. Eu vou ler no versículo 25 agora, ó. A circuncisão tem valor, se você que é judeu obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado.
E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês judeus serão condenados pelos não judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado, e isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então, Deus, olha o que Paulo falou com eles assim: o que adianta vocês serem circuncidados, serem inseridos na promessa, se vocês não guardam essa promessa? Aí vocês estão falando agora das pessoas que não são circuncidadas, que cumprem a lei? O que é melhor? Eu ser circuncidado, não cumprir a lei? Ou eu não ser circuncidado e cumprir a lei? Aí ele vai falar assim, aí ele está fazendo a distinção, porque é aquele negócio, o judeu, ele achava que Deus era dele, só dele, e que não havia repartição, era monopólio, Deus é para nós, e ele veio para salvar a gente, aquele negócio. Aí Paulo ele começa a falar assim, mas beleza, vocês são circuncidados, vocês foram inseridos na promessa, mas inclusive vocês são os que escrevem e ensinam isso, mas não vive. A circuncidão vale para quê? Porque vocês lembram que em Atos, Atos capítulo 15, agora eu lembrei, os diáconos não foi capítulo 15 não, eu falei no início capítulo 15, os diáconos foi lá para o capítulo 5 até o 7 mais ou menos, no capítulo 15 foi um primeira tipo a reunião dos discípulos quanto aos gentios que aceitavam a Cristo, que queriam seguir a Cristo. Aí eles fizeram um concílio ali, onde eles falaram assim, essas pessoas que vão começar a seguir a Cristo, eles precisam circuncidar ou não? Aí ele estava na dúvida, eu acho que circuncidar. Aí Tiago toma a palavra e fala assim, não, a gente não pode atrapalhar essas pessoas. A lei é para o judeu, a circuncidão é para o judeu, esse cara nem é judeu, para que ele tem que ser circuncidado? Não, isso aí não adianta. Depois de velho ainda, né? Então eles queriam para o cara assim, porque na verdade essa era a visão do judeu, e era o que acontecia antigamente. Vocês lembram quando a gente falou das filhas de Jacó, não é? Filhos de Jacó? Então, que quiseram assim, não, você quer ser inserido? Então circuncida, aí você pode casar com a nossa irmã, com a minha filha. Então, os caras, para entrar no povo de Deus, na aliança, o sinal era a circuncisão. Só que aí agora, quando Jesus ele chega, ele desfaz tudo isso. Isso aí matou os fariseus. Aí esses caras estão decidindo agora, não, gente, a gente não tem que atrapalhar quem está vindo. A gente vai começar a colocar regra demais, esses caras não vão vir. Então, a circuncisão não salva ninguém. Por quê? Ninguém é salvo por ser judeu. Ninguém. A forma que o judeu é salvo é a mesma forma que eu e você somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Hoje nós somos salvos por algo que Cristo fez. E naquele tempo os judeus eram salvos por algo que Cristo faria. Eles criam naquilo. Então, ninguém é salvo por ser judeu. Não é isso. Então Paulo está trazendo isso. Cara, a circuncisão de vocês não quer dizer nada. Porque vocês são circuncisados, mas agem como incircuncisos. Esse negócio de incircunciso eu lembro do meu pai, né? Quando era assembleiana, né? O pai até hoje. Aí ele tinha um negócio, quando a gente era menino, eu só fui entender depois de velho, né? Ele tinha um tal, quando ele ia falar, o palavrão do meu pai era circunciso. Falava assim, né? Incircunciso. Eu nunca soube que era por causa da circuncisão. Fui saber se estava velho já. Aí que eu fui entender, rapaz, meu pai falava, fulano é circunciso. É tipo assim, estava vendo um negócio na televisão, aí vi um negócio absurdo, né? Incircunciso. Aí eu, para mim, aquilo era um xingamento, né? E eu até repeti aquele circunciso. Sabia nem o que era. Fui entender, já estava velho já. Aí Paulo, ele vai tipo finalizar isso aqui, cara, que ele está falando da circuncisão. Ele finaliza aqui, ó, vou pular no capítulo 3, mas depois vou voltar. Capítulo 3, versículo
23. Olha como que Paulo finaliza esse assunto. Porque ele vai continuar falando disso, ó. Ele vai falando aqui no capítulo 3 os privilégios do judeu. Ele vai falar, todo homem está debaixo de pecado. Aí ele vai no versículo 23 e dá a cepada. Ele fala assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele está falando assim, ó, do judeu, do gentio, dos incircuncisos, dos circuncidados. Ele fala assim, quer saber? Todos pecaram. Nós tudo está no mesmo balaio. Nós não tem ninguém aqui que é melhor que o outro. Então, Paulo ele continua, aí vamos voltar no versículo 9 agora, ó, do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9, já pulamos para o 3 agora. Todos os homens estão debaixo do pecado. Aí Paulo, do versículo 9 até o versículo 20, Paulo está falando que todos estão debaixo do pecado. Aí, inclusive, ele fala o seguinte, olha para você ver, ó, versículo 10. Isso aqui é muito forte daqui para frente, porque é como se Paulo estivesse fazendo uma leitura do homem sem Deus. Na verdade, não é como se ele estivesse fazendo, ele está fazendo. Ele fala assim, ó, versículo 10. Deixa eu beber uma água aqui, porque eu vou ter que ler muito agora. Ele fala assim, não, versículo 9, ó. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como grego, todos estamos debaixo de pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aí ele começa a falar agora, ó. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como a língua trata enganosamente. Peçonha de aspidez, estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição, a amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seu caminho há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que há na lei, diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, ele faz uma leitura aqui, mostrando o potencial pecaminoso do homem, o potencial do homem de ser pecador. E ele fala, O quê? Não há, como está escrito, não há nenhum justo? Eu não sei aonde que está essa. Está no livro de Salmos aí? Eu não sei, eu não tenho anotado aqui na nota de rodapé, não, para me te falar, não, mas depois eu trago para você. Deixa eu ver se tem anotado aqui na minha Bíblia aqui. Não tem não, também não. Vocês têm aí, nos seus aí? Tá no qual? Salmo 53. Fechou. No meu não tem falando aqui de onde ele leu, não. 5:10. Não tem não. Não, tem aqui no Salmo 14, do 1 ao 3, e Salmo 53, 1. Tem aqui no... Aí Paulo ele faz uma leitura mostrando o poder pecaminoso do ser humano. E ele fala o que o ser humano, na verdade, tem condição de fazer. E ele vem falando, cara, que todo mundo pecou. Aí ele vai continuar aqui, ó, no versículo 24 até o 26, olha para você ver. Aí ele fala, vou repetir o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometido sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é isso? Paulo, quando ele mostrou o homem, a condição do homem pecador, e depois ele coloca todo mundo no mesmo par e fala assim, cara, vocês todo mundo são pecador. Agora ele entra com uma doutrina muito forte, que Romanos vai defender isso tudo, vai explicar para nós que é a justificação pela fé. Por quê?
Paulo ele quis dizer o seguinte, cara, Paulo está tentando trazer a memória deles assim, sabe aqueles bodes, carneiros que eram mortos? Aquilo ali não perdoava pecado, aquilo ali cobria pecado, no máximo cobria, mas não perdoava. Porque, olha para você ver, vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 4. Hebreus 10, 4, olha o que diz. Pois o sangue de touros e de bode não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 4. O sangue de touro, de bode, não pode, de modo nenhum, tirar o pecado de ninguém. Aí Paulo está falando o seguinte assim, ó. Como isso não pode fazer, todos nós estamos debaixo de pecado. Porque o judeu, o que acontecia? Uma vez ao ano, nós tínhamos lá o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele entrava no Santo do Santo e ele apresentava os pecados, as petições do povo, e ali havia todo um simbolismo, algo que acontecia. Tinha um bode que eles colocavam a mão sobre ele, tipo como transferindo o pecado sobre ele, e esse bode era solto no deserto para ele morrer. Era como se estivesse levando os pecados, era todo um simbolismo, mas isso, Hebreus está falando que isso não perdoava pecados. No máximo que acontecia era, cobria. O que acontecia? O animal era morto, em cima da tampa do propiciatório, era como se o sangue do animal cobrisse a ira de Deus. O sangue do animal, ele era espalhado, ou seja, Deus olhava para o sangue, ele não via a transgressão do homem, então ele perdoava ali. Se não houvesse o sangue, vinha a justiça de Deus. Isso a gente viu lá no jardim, quando Adão e Eva pecam, um animal inocente foi morto para cobrir o pecado de Adão e Eva, ou seja, foi feito ali roupas de animais para ele. Então ali há até quem diga que quem fez o primeiro sacrifício foi o próprio Deus, quando vestiu Adão e Eva de roupa de animais. Então assim, ali já simbolizava o quê? Sangue inocente ia ser derramado para cobrir pecados, cobrir o pecado do homem. Mas o homem ainda assim ele tinha que viver com a consequência daquilo. Só que João, capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus, o que ele fala? Vocês lembram? Eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele não fala que ele cobria pecado. Então ele fala assim, eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. E em Hebreus capítulo 10 mesmo, versículo 11 e 12, olha o que diz. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar pecados. Aí no versículo 12. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois se assentou ao lado direito de Deus. Então, Jesus ele veio resolver o problema que a lei não resolvia. A lei, olha aqui, o versículo 20 do capítulo 3, que a gente leu de Romanos, finalzinho dele fala assim, ó, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei, sabe para que serve a lei? Só para mostrar o quão pecador é o homem e o quanto ele não consegue cumprir a própria lei. Tipo isso. A lei só mostrava o quão pecador o homem era. E o homem, quando olha para a lei, ele pensa assim, não consigo viver com a lei, não consigo cumprir essa lei. Tanto que o judeu, ele inventava muitas coisas para tentar ajudá-los a cumprir a lei. Por exemplo, se fosse lei, não poderia subir no púlpito aqui, ó. Se fosse uma lei não subir no púlpito, o que eles iam fazer? Eles iam colocar uma grade aqui assim, grandona aqui, ali no meio aqui colocar uns 2 soldados, mas ali atrás passar uma tranca ali, ou seja, eles iam colocar mais umas 3 leis para que você não cumpra de fato aquela lei lá. Então aí o lugar que a gente poderia usar
era só o púlpito que não podia, a gente perdia isso tudo, porque eles colocavam outras leis. Ó, não pode chegar até aqui, e também não pode passar dali e nem dali, mas na verdade eles só estavam cobrindo isso aqui. Por isso que a lei era um fardo muito pesado, porque eles colocavam mais regras e regras para que a lei fosse cumprida. Ninguém conseguia carregar o peso da lei. Então a lei ela só mostrava para o cara, você é pecador, mas você não consegue cumprir a lei. Era isso. A lei só serviu para mostrar o quão pecador era o homem. Aí no capítulo 3, versículo 28 e 30, até o 31, diz assim, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Porventura, Deus somente dos judeus? Ele fala, é Deus, porventura, somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente? Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Então, o que ele está falando é o seguinte, assim, se o homem, o que justifica ele é pela fé, não é a circuncisão que faz isso, não é a circuncisão que faz, que liga o homem a Deus, não é a circuncisão que torna o homem justo, não é ela que te traz, como se diz, um lugar ao céu, não é a lei. E a lei era algo que mostrava que não podia ser o quê? O homem não conseguia cumprir aquilo. Então, aí Paulo ele vai dar sequência, no capítulo 4, e ele fala assim no capítulo 4, Abraão foi justificado pela fé. Ele vai contar uma história, porque é o seguinte, os judeus, eles idolatravam demais o quê? A lei, correto? E o negócio deles era cumprir a lei. Não, nós precisamos cumprir a lei. Aí ele fala assim, beleza. Aí Paulo vai e lembra para eles quem? Abraão. Ele fala assim, Abraão foi justificado pela fé. E não existia lei. Ele não foi justificado por obras da lei, por algo que ele fez na lei. Ou seja, aí Paulo quis dizer o seguinte, assim, a lei, ela não pode justificar ninguém, porque Abraão ele foi justificado e nem existia lei. Ou seja, a justificação não está baseada em você cumprir a lei. Então, Paulo está falando o seguinte assim para eles, não é que a lei ela não importa, mas é que o cumprimento da lei não é o que vai trazer você um lugar ao céu. É igual eu falar para você assim, é algo complicado que eu vou falar, mas é algo real, tá? Talvez a princípio assim, a gente pensa assim que faz sentido, mas não faz. Igual a Dilma que eu estou falando, né? Parece que faz, mas não faz. Complica, mas não é, né? Tipo assim, tem igrejas que vão falar assim que se você não é dizimista, você vai para o inferno. Por que ele vai falar isso? Porque a Bíblia fala que quem não dizima é o quê? Ladrão. E a Bíblia fala que ficarão de fora os ladrões. Aí o cara fala assim, então se você não dizima, você é ladrão. E se você é ladrão, você não vai para o céu. Aí você está vendo que o cara, o sentido dele é todo mundo está na igreja, rapaz, é mesmo. Porque se eu não sou dizimista, eu sou ladrão. E o ladrão, a Bíblia fala que vai ficar fora. Aí o cara linka a salvação dele, no fato dele ser ou não dizimista. Aí o cara fala assim, rapaz, se eu não for dizimista, eu não vou ser salvo. Aí se eu for dizimista, eu vou ser salvo. Porque aí eu não... Hã? Valdomiro, esse aí é dele. É dele e do R.R. Soares. Na verdade, essa é do R.R. Soares. Valdomiro é mais pesado. Então, assim, você vê que as pessoas, ela usa a própria Bíblia, né, para poder extorquir o irmão. Mas, quando o judeu linkava o cumprimento da lei numa possível salvação, aí as pessoas idolatravam a lei. As pessoas precisavam cumprir a lei e que se não cumprisse a lei era sinônimo de não seremos salvos. Então, nos dias atuais, nós colocamos, por isso que existe, hoje, né, existe o evangelho do amor, que Jesus só ama, Jesus ele só passa a mão na cabeça do cara. Por quê? É aquele negócio, gente, quando a gente usa demais uma palavra, como se diz?
vou voltar lá na política, uma palavra da política. O que era não, vou usar uma palavra do Lula. O Lula falou que o pessoal que estava no 7 de setembro parecia a reunião da Ku Klux Klan, né? Ku Klux Klan. Aí, que é o quê? É um movimento que nasceu aqui nos Estados Unidos de supremacia branca, que eles matavam negros, matavam homossexuais. E essa galera era uma galera de supremacia branca, não tinha negro no meio, eles matavam essa galera. Aí o condenado vai e fala isso lá no Brasil. Não, aparecia uma reunião da KKK, que é chamada de KKK aqui nos Estados Unidos. Aí quando ele fala isso, quem não conhece a KKK pensa assim, não, então a KKK é aquilo, é a reunião de um monte de gente que ama sua pátria, é aquilo que é. Então perde o sentido do original. O original era uma galera ruim, mal, matava, que é a mesma coisa eu falar assim, Bolsonaro é nazista. Isso é um desrespeito com quem foi assolado pelo nazismo. Cara, que teve a família toda morta, pai. Milhões de judeus. Então, quando eu falo isso, eu perco o real valor o que simbolizou aquele movimento e transformo num cara que não tem nada a ver com isso. Ele pode ser um monte de coisa, mas isso ele não é. Aí eu falo assim, não, ele é nazista. Aí o pessoal que não conhece fala assim, o nazismo é isso? E todo mundo que morreu lá atrás, esses caras que era perseguido e morreu, e esses caras? Aquilo era nazismo. Então, aí quando a gente fala assim, aí por que hoje existe o evangelho Nutella hoje? É por isso, pelo mau uso de um monte de igreja. Quando o cara fala assim, se você não der dízimo, você não vai ser salvo. Aí nasce um cara dentro disso, para bater que você não precisa dizimar. Aí ele destrói um princípio bíblico para corrigir um erro que o cara fez. Fala, não, isso nem tem que dizimar não, rapaz. Isso aí não é de Deus, isso é aquilo, tal, isso era o período da lei, porque quem dizimava... Aí o cara destrói um princípio para combater um erro, uma coisa errada. Aí, outra coisa, antigamente, fulano não pode... Você não pode cortar o cabelo, você não pode usar uma saia. Eu falo isso porque eu nascido e criado na Assembleia de Deus. Fui nascido e criado, rapaz. Até 26 anos de idade. Meu pai está lá ainda, até hoje. Nem em casa teve época, não tinha televisão. Meu irmão excluído, jogar bola. Eu não podia usar short, nem dentro de casa, meu pai chamava minha atenção. Só ficar de bermuda, eu falei, pai, pelo amor de Deus, só estou dentro de casa aqui, sou o senhor, minha mãe. Mas não pode, se eu ficar sem camisa, ele falava. Então, esse movimento extremista desse momento, nasceu o liberalismo. Os caras que falavam, toda encapotada, né, filho? Praia era de calça e camisa normal, era assim que funcionava. Então, essa galera, quando você tem esse tipo de extremismo de um lado, você cria o liberalismo de outro lado. O liberalismo das pessoas começar... Vocês vão mexer no telão agora? Vai não, né? É porque senão fica movimentando, aí o pessoal perde a atenção aqui, entendeu? Está gravando, está gravando a aula. Aí, tipo assim, esse movimento de extremismo, que o cara não pode fazer nada, nasceu os liberalismos. O que pode fazer tudo. Não, isso aí não vai te levar para o inferno. Não é assim que funciona. Não, isso aí não tem que fazer isso. Isso aí não está na Bíblia. Aí nasce o extremo daquilo. E o extremo sempre é prejudicial. Então, ao invés deles corrigir, nasceu o extremo, o liberalismo. Então, Paulo está defendendo justamente isso. Paulo está defendendo esse tipo de coisas que vão nascendo dentro da igreja para resolver um problema. A lei falava isso e eles tentam criar outra coisa para resolver. E eu estou perdendo até o raciocínio aqui do povo mexendo ali. Então ele vai falar de Abraão, justificado pela fé, no capítulo 4. Aí agora vem o capítulo 5. Capítulo 5 vai ser o último que a gente vai passar. A gente já finaliza no capítulo 5. No capítulo 5 ele fala o seguinte agora. A justificação pela fé e paz com Deus. Aqui Paulo vai tratar o quê? Paulo vai tratar daquela passagem que ele fala assim, por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem.
E pelo pecado entrou o quê? A morte, né? E a morte passou a todos os seres humanos. Então, aí ele vai falar que por um homem entra, mas que por um homem isso vai ser redimido e isso vai sair também. Então ele começa assim, o capítulo 5. Aliás, versículo 24 do 4, só para a gente finalizar, 24. Mas também por nós, a quem será tomada em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aí agora ele fala justificação pela fé e paz com Deus. Aí no versículo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele fala assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Paulo está trazendo o seguinte, Paulo está falando para nós, ele ainda está falando da justificação pela fé, ele vai trabalhar a questão da justificação a todo esse capítulo 5, e no capítulo 6, ele entra agora com a questão da graça. No versículo 6, fala assim, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Paulo está trazendo aqui o que ele está trazendo? A questão da justificação, acho que nós falamos isso na última aula de Romanos. Por nós mesmos, nós não teríamos condição de seguir à risca e cumprir a lei, né? Porque a lei ela vem para mostrar para a gente o quão pecador nós somos. Capítulo 8 para frente, de Romanos, vai falar muito da lei também. Eu não quero entrar muito aqui dentro da lei e graça agora, porque nós vamos falar disso ainda em Romanos. Mas Paulo está falando o seguinte assim, ele está falando da justificação, eu comentei na última aula como é que funcionava, que a gente se tornou, como nós somos justificados, né? Porque Jesus, ele que fez isso por nós. Eu não poderia, me julgando justo, justificar a mim mesmo, ou justificar a outra pessoa. Então precisou que alguém que fosse de fato justo, a justiça de Deus, ele sim teria condição e teve condição de nos tornar justo. Então Paulo está trazendo aqui, ele fala, né, por que alguém morreria, né, alguém que fosse injusto não teria condição de justificar ninguém, ou alguém que se ache justo, porque de fato precisava ser Cristo que foi justo, ele precisava ter feito isso, e ele fez isso por nós. Versículo 11, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. O que é reconciliação aqui? Porque o homem, a partir de Gênesis, quando o homem como se diz, ele rompe ali com Deus, e ele é expulso do jardim, começa uma jornada que a Bíblia vai narrar, que eu não me lembro o nome do autor que falou dessa frase, mas ele fala assim, a Bíblia é uma história que os 2 primeiros capítulos, o homem é um homem sem pecados, o homem está sem pecados na Bíblia, e a partir dali, é um Deus correndo atrás do homem, a escritura inteira, e o papel do homem é só parar de correr, para que Deus o alcance. O homem está correndo e Deus correndo atrás dele. O que o homem tem que fazer para de correr, que Deus vai te alcançar. Né, para reconciliar. Então, a partir daquele momento de Gênesis, onde há essa ruptura, inicia agora um processo de reconciliação. É trazer o homem para aquela condição original que Deus criou. Por isso que eu gosto, por exemplo, de falar muito de Gênesis, por isso. Gênesis é onde a gente aprende que o estado original que Deus criou todas as coisas, aquele estado de comunhão, aquele estado de mesa, que Deus, ele provém a mesa. O homem ele não ajudou nada na mesa, não. A mesa foi posta
e Deus colocou o homem na mesa. Essa era o original, isso é a origem. Deus agora ele está buscando reconciliar o homem, é tipo assim, ó, trazendo ele de novo para sentar na mesa. Aquele lugar que ele nunca deveria ter saído. Aquele lugar, Deus está trazendo ele para ali de novo. Então, aí, Paulo ele vai falar, né? Gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação, ou seja, a morte de Jesus. Com a justificação dele, ele nos reconciliou nessa condição original. Vamos voltar para a mesa, voltar para a condição que Deus nos criou. É uma mesa que Deus colocou, a mesa posta. Aí, ele continua no versículo 12, né, falando aquela questão, né, pelo homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. Versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Sabe o que está falando aqui? É o seguinte. Deixa eu beber água. O salário do pecado é a morte, certo? Pelo pecado entrou a morte. Por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte. E ele está falando o seguinte, nós só conhecemos o que é pecado a partir do momento que nós temos uma lei. Se não existisse uma lei, por exemplo, que falasse para a gente na highway a velocidade que a gente deveria ir, a gente podia ir de 1 milha por hora até o máximo que o carro aguentasse, porque não existe uma lei mostrando para mim a velocidade mínima, máxima. Eu posso andar do jeito que eu quiser. E ninguém podia me culpar por aquilo, porque não existe lei, não há transgressão de uma lei, se não existe a lei. Aí ele fala assim, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, está falando o seguinte, pelo pecado que entra a morte. Ou seja, se não tivesse pecado, não deveria ter morte, correto? Porém, o que Paulo está falando é o seguinte, gente, se não existia uma lei, os homens não sabiam o que eles estavam fazendo errado. Se eles não sabiam o que estavam fazendo errado, eles não deveriam ser culpados, não deveria ser pecado, então. Se não deveria ser pecado, eles não deveriam morrer. Isso que Paulo está falando. Paulo está trazendo, assim, uma coisa para eles pensar. Paulo está falando, vocês estão pensando, vocês estão aqui comigo? Igual nós falamos na igreja, está aqui comigo? Fala assim, ó, se não existir uma lei para falar o que é errado, eu não erro, porque eu não conheço uma lei. E se eu não erro, não tem pecado nisso. E se não tem pecado, não tem morte. Só que aí Paulo continua falando assim, porém, ele fala assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até a Moisés. Ou seja, mesmo que não tinha uma lei, havia morte. A morte estava reinando. Aí Paulo fala assim, como explicar isso? Né? Aí a gente pensa assim, cara, se não existia uma lei que mostrava que era pecado, e ainda assim tinha morte, o que eles quebraram, se não tinha lei? Eles quebraram o quê? Isso não está aqui agora não, tá? Eles quebraram o quê? Princípios. Porque princípio existia. O princípio, ele é anterior à lei. Cara, eu não acredito, por exemplo, Caim e Abel, quando foram... a gente prega muito sobre Caim e Abel, aí vai falar de primícia, fala sobre eles e tal. Mas eu não acredito, por exemplo, que Caim e Abel não sabiam como ofertar ao Senhor. Eles viveram ali, rapaz, colado com Cristo. Obviamente, Deus ele deu instrução, porque Deus não ia cobrar dos caras fazer um negócio do nada, não. Faz aí, oferece um trem para mim. Do nada, assim, ó. Os caras iam, ai meu Deus, o que eu vou oferecer para Deus? Eu acredito que Deus foi de fato aquele que fez o primeiro sacrifício, quando ele vestiu Adão e Eva de peles, de animal. Ali já veio uma instrução para mim. Para mim, Deus já deu uma instrução como deveria acontecer as coisas. Então, quando Caim e Abel, eles foram preparar o seu sacrifício, eles sabiam como fazer. Então, tanto que Deus, quando ele fala com Caim, Caim, se você tivesse feito certo, eu não tinha aceitado? Você
Deus faz uma pergunta para ele, é porque ele sabia como fazer certo. E ele não fez. Então, Deus tinha princípios ali, não existia a lei dada a Moisés, mas existiam princípios. Princípios que Deus instituiu, que não era para ser quebrado. Então, por que a morte ela reinou a partir dali? Porque princípios foram quebrados. Princípios veio antes da lei. Oi? Não tinha lei, vivia princípio. Jó é exemplo ótimo, porque Jó, ele é contemporâneo da época de Abraão, velho, Jó. Tá? Então, olha, o que a Bíblia fala que Jó fazia? Quando os filhos saíam, tipo assim, hoje, né? Os filhos saíam para a noitada, Jó ia e oferecia sacrifícios, falando assim, Senhor, se os meus filhos pecarem, eu já estou oferecendo aqui alguma coisa para perdoar o pecado deles. Ele já fazia pensando no que os filhos iam fazer. Então, ele já ofertava a Deus, falando assim, Senhor, esse sacrifício é para o que os meus filhos possam fazer. Então, eu já estou oferecendo. Então, aí, para que serviu a lei? Porque é o seguinte, quando nós quebramos princípios, nós precisamos de uma lei. Quebrou o princípio, fez necessidade de ter uma lei. O que é a lei? A lei, quando você está debaixo da lei, a lei é seu senhor. Você é submisso à lei. Só que a partir do momento que você se rende a Deus, agora a sua vida, você não é pautado na lei, mas pautado nos princípios que são antes da lei, a lei não te rege mais. Porque você está pautado no quê? Nos princípios que são anteriores à lei. Então, a lei ela não te domina. Por quê? Não, porque o que me domina são os princípios que foram instituídos antes da lei. Então, a lei ela só veio para mostrar o quanto você é pecador, e quando você entrega a Cristo, Cristo te retorna aos princípios que veio antes da lei. Então, a lei ela não te domina por isso. Então, aqui, no resumo do capítulo 5 aqui, é isso que Paulo vai tratar. Paulo vai tratar que, mesmo sem uma lei, algo foi quebrado. E esse algo que foi quebrado trouxe morte. Que esse algo nada mais é do que princípios. Tá? Aí, no versículo 15, nós estamos terminando já, tá, gente? Ele fala assim, ó, mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui é tipo aquela passagem assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer essa palavra? Muito tempo eu não entendi. Ela é bem simples de entender, mas eu não entendia ela na totalidade. O que está dizendo? Imagina que esse copo aqui, ele está vazio, né? Ele não tem água. E esse aqui está com muita água. Vamos tratar que a água aqui é o pecado. Né? Esse aqui não tem pecado, não tem pecado. Aliás, ele tem um restinho de pecado lá, que se eu virar aqui vai pingar. Tem um restolhozinho de pecado. E aqui tem muito, porque está lotado, aqui está lotado. Então, Deus precisa perdoar ambos, porque aqui também tem um resto ainda de pecado. Deus precisa perdoar muito. Perdoar os dois. Aqui, vamos supor que aqui tem um pecado. Deus precisa perdoar esse um pecado. Aqui tem 1 bilhão de pecado. Deus precisa perdoar 1 bilhão. Então, era a mesma coisa que eu falar assim, nossa, aqui só tem um pecado, mas aqui tem um tantão, aqui tem muito pecado. Aqui está pecado abundante. Então, aí ele fala o seguinte assim, onde abundou o pecado, ou seja, onde tem muito, superabundou a graça, ou seja, a graça ainda assim é maior que todos esses. Não precisa superabundar a graça aqui, porque aqui não está superabundado de pecado. Não está abundado de pecado, não tem muitos. Tem pecado, precisa ser perdoado. Só que o que Paulo quis dizer é o seguinte, aonde tem um pecado que a gente pensa, não, esse aqui não tem como, porque esse aqui está lotado, esse aqui é muito pecador, eu sou muito pecador, não tem condição, o senhor não me conhece, é a mesma coisa eu falar isso para Deus, não, senhor, você não me conhece, você não sabe do meu passado, aí, tipo assim, é muito pecado que eu tenho, aí Deus fala assim, não, aonde tem muito, eu vou fazer a graça ser o dobro disso aí, então por isso que, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, onde tem muito pecado, tem muito mais graça para perdoar. É igual aquela história também, né? O cara
ele devia 100, o outro devia 500. Os dois são perdoados. Quem é que Deus perdoou mais? O que era 100 ou o que 500? Aí o cara fala, não, o que tinha 500, porque a dívida dele era maior. Isso aí é o retrato do onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Você vê que Deus faz uma comparação de pecado e perdão de pecados, de lei mostrando o que é pecado e graça perdoando esse pecado. Porque aqui Paulo já está começando a introduzir a questão da graça, que ele vai de fato entrar no capítulo 6. Porque como pela desobediência de um só homem, aliás, versículo 20 agora, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o que está falando aqui? Veio, porém, a lei para que a ofensa fosse o quê? Para que ela abundasse. Você lembra que eu falei que Abraão ele foi justificado pela fé? Só que aí fala aqui que a morte reinou naquele período, mesmo que não existia uma lei. Ou seja, ali já tinha abundância de pecado, mas as pessoas não sabiam, porque não existia uma lei. Quando a lei veio, era como se colocasse assim, ó, vamos supor, vou dar um exemplo tosco, né? Eu como, jogo o papel na rua, o lixo. Eu passo, vou de 150 daqui na highway para lá, o sinal está vermelho, eu passo nele direto, não existe uma lei, não existe uma lei. Aí na hora que no outro dia, aí você fala assim, agora tem uma lei aqui para a cidade de Milford ou para Massachusetts, aí na hora que a gente vai ler a lei, fala assim, ó, jogar lixo no chão é contra a lei, passar no sinal vermelho é contra a lei, e correr acima de 65 milhas ali é contra a lei. Aí eu falo, nossa, faço tudo isso. Eu jogo o lixo no chão, eu passo no sinal vermelho e eu ando a 200. Ou seja, quando veio a lei, mostrou que eu estava com muito pecado guardado, eu já praticava muito aquilo. Então é o que está falando aqui, ó. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, a lei mostrou onde tinham pecados escondidos, ou seja, pecados praticados, mas como não havia lei, ninguém podia ser punido por aquilo. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, ou seja, onde que as pessoas falam assim, cara, para mim não tem jeito, porque essa lei que saiu aí, eu não consigo cumprir. Ele falou assim, não, você não precisa cumprir. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aqui a graça, ela começa a tomar forma na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 ele já começa a introduzir, a partir do capítulo 6 em diante, ele vai falar agora da graça. E ele vai bater forte nisso. Só dar uma passada aqui no que ele vai tratar. Ele vai falar sobre estamos mortos, né, mortos para a lei. Aliás, estando mortos à lei, sirvamos a Deus com novidade de espírito. Ele vai falar assim, a gente está morto para as coisas da carne, morto para a lei. Vai falar da nova vida debaixo dessa graça que a gente vai receber no capítulo 6. Aí ele vai falar sobre ela, né? Vai falar sobre a incredulidade de Israel, vai falar sobre o futuro, ele vai falar sobre o passado, presente e futuro de Israel. Então, Paulo vai trabalhar disso aqui, daqui para frente. Na próxima aula, a gente vai dar uma trabalhadinha sobre a lei e a graça, uma distinção das duas, né? Vamos fazer uma distinção assim, o período da graça, o que mudou, porque na lei tinha 613 mandamentos, aí foi anulado um monte de mandamento, mas não tem nada de anulação, né? Os mandamentos 613 foram reduzidos para 10, depois esses 10
Cristo resumiu eles. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo, o Senhor acima de todas as coisas, ao seu próximo a ti mesmo. Então, ele resumiu tudo isso em 2. Né? Então, ele não anula nada. Hebreus vai falar, quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei, não há anulação de lei. Né? Então, tudo isso nós vamos trabalhar na próxima aula, tá? A partir do capítulo 6. Então, antes do capítulo 6, nós vamos dar uma focada em lei e graça, distinção entre elas. Fechou? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, vamos orar então, gente. Aí, amanhã, eu vou colocar as 2 aulas, né? A de segunda e a de hoje. Então, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Eu peço ao Senhor, Pai, que despeça-nos para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. E tudo aquilo, Pai, que aprendemos aqui, que o Senhor nos ajude, Pai, a guardar isso, a praticar isso, e que isso venha fazer diferença, Pai, na nossa forma de servir ao Senhor, na nossa forma de professar a fé em Cristo. Seja conosco, Pai. Eu peço ao Senhor por cada vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, e a igreja diz amém, amém.